Oi, gente! Tudo bem por aí? Deus abençoe seu dia, sua hora, seu momento. Que você tenha um dia de paz, de tranquilidade. Se você já está indo dormir, que o Senhor abençoe seu sono, que você durma bem e acorde restaurado. Que hoje seja um dia incrível, que seja uma noite incrível, que os seus sonhos se realizem, que você tenha muitas coisas legais acontecendo nesse dia, se você está assistindo de dia, né? Se não, amanhã quando você acordar. Hoje nós vamos ler Daniel 2, tá muito bom e vai ficar ainda melhor. Não vou falar muito hoje porque esse capítulo, eu estava olhando ele aqui, ele é grande. Vou colocar meu zóio aqui senão eu não enxergo. Ele tem 49 versículos, então vamos lá, vamos começar a ler. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que deixaram tão preocupados que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, para que eles explicassem aqueles sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: eu tive um sonho que me deixou muito preocupado. Eu não vou ficar sossegado enquanto eu não souber o que ele quer dizer. E eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho. Aí nós lhe diremos o que esse sonho quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm que me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços, ai credo, e as suas casas serão completamente arrasadas. Então o rei queria que ele adivinhassem o que ele tinha sonhado. Olha que coisa difícil. Não vou contar o sonho não. Vocês têm que adivinhar o que eu sonhei e ainda me trazer a resposta, me trazer a revelação do sonho. Um rei bonzinho, né? Imagina o temor, o desespero desses magos, astrólogos, feiticeiros, sábios todos aqui. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi a palavra resolvi. Daniel falou: eu resolvi que eu não vou comer esses banquetes oferecidos ao seu Deus, eu vou continuar comendo a minha comida, eu resolvi. E agora Nabucodonosor fala: eu já resolvi, eu não vou contar o sonho, eu quero que vocês me revelem o sonho e o que ele significa. Então, resolva, faça o que tem que ser feito, resolva e assuma a bronca da sua resolução, resolva. O que o rei está pedindo aqui é uma coisa que parece impossível. Como que você vai saber o que uma pessoa sonhou? Como? Eu já resolvi, ele falou. Vocês vão ter que me revelar o que eu sonhei e o que significa. Senão eu vou matar vocês, vou picar vocês num monte de pedaço e vou tocar fogo na casa de vocês. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho, aí nós lhes diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo porque sabem que eu já resolvi. Essa palavra tá batendo forte assim no meu coração. Resolvi. Vocês estão querendo ganhar tempo porque vocês sabem o que eu já resolvi. Que se vocês não me contarem o sonho, eu vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Conte-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte, por mais poderoso que ele fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, dos seus adivinhos e dos seus astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível.
Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na Terra. O nosso Deus mora dentro de nós, né? O Espírito Santo está dentro da gente. Mas o deles não. O deles não morava na Terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Olha que Nabucodonosor impaciente, né? Olha bem. Ele ficou com tanta raiva que os magos, os reis, os astrólogos, essa galera aqui afrontou ele, né? Colocando ele na real, porque até então não tem como, né? Como é que você vai adivinhar o sonho de alguém? Só os deuses, mas eles não moram aqui, então todo mundo morreu. A ordem foi publicada e então todos foram... Não, a ordem foi publicada. Então foram buscar Daniel e seus companheiros para que eles também fossem mortos. Por quê, né? Porque eles trabalhavam ali. Talvez eles também eram pessoas para adivinhar, né? Não sei, só sei que buscaram eles lá para matar eles. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido a ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e com muito cuidado, olha os talentos de Daniel, com muito jeito e com muito cuidado. Seja assim também na sua vida, quando você quer uma coisa, quando você quer salvar sua pele, quando você precisa de uma bênção muito grande, vá com muito jeito e com muito cuidado. Decida ir com muito jeito e com muito cuidado. Não seja uma pessoa amarga, não seja uma pessoa grossa, ignorante, que quer as coisas na base do grito. Não vai dar certo. Nunca dá. Você sempre perde a razão. Seja como Daniel, com muito jeito e com muito cuidado. Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? E Arioque explicou o que lhe havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Nossa, Daniel é muito corajoso, cara. Chega a dar um troço assim, ó. Imagina. Você tem que ter uma fé sobrenatural para Deus te revelar o sonho de outra pessoa. Se coloca no lugar de Daniel. Que fé é essa? Cara, a gente precisa ter um pouquinho dessa fé. Um mínimo, um segundo dessa fé. E ele convenceu, ele era persuasivo. Ele convenceu o rei de esperar um pouquinho. Então Daniel foi falar com o rei a fim de dar tempo para Daniel explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e que lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Eles eram considerados sábios, né? O rei já tinha visto que eles eram 10 vezes mais sábios que os outros. Por isso que eles foram chamados para a morte também. O que eles foram fazer? Orar. Buscar o Deus Criador, buscar o Deus deles, buscar aquele Deus que eles são tão fiéis, que eles não se renderam às guloseimas da Babilônia, não se renderam à prostituição, ao adultério, não se renderam à bebedice, aos vícios, às noitadas, a tudo que te desvia do seu mundo real, que te coloca no mundo imaginário. Eles não se renderam e eles ajoelharam para orar. Peça a Deus, vamos orar que Deus tenha pena de nós e nos revele que sonho é esse, para que a gente não morra junto com os sábios da Babilônia. E naquela noite, Daniel... Nossa, tô toda arrepiada. Me arrepiei todinho. Naquela noite, Daniel teve uma visão e Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel orou, se manteve fiel todo esse tempo, até esse momento aqui, super fiel. Orou, se ajoelhou: Senhor, tem pena de mim, me revela o que é. E Deus mostrou para ele numa visão. Ele estava acordado, ele estava lúcido, ele estava presente, ele viu. E nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele
quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. É Ele quem explica os mistérios e os segredos e conhece o que está escondido na escuridão. Pois com Ele mora a luz. Estou me emocionando aqui. O Deus dos meus antepassados, eu te agradeço, eu te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Que oração linda. Tá eu aqui igual uma rena. Que oração linda, né, que Daniel faz. A gente tem que orar assim também. A gente tem que orar com convicção, agradecendo a Deus por nos dar tanta coisa que a gente nem merece. Daniel pediu uma coisa muito difícil. Será que o seu problema é tão difícil assim quanto você descobrir que a pessoa sonhou e ainda o que significa? Será que o seu problema é tão grande assim, nesse ponto? Pensa um pouco. E mesmo assim Deus veio e mostrou para ele. Deus vem e mostra para nós, porque Ele nos ama, Ele quer nos abençoar, Ele tem sede para nos abençoar. É como um bom pai e uma boa mãe que querem abençoar seus filhos, independente se eles são rebeldes ou não. Deus é assim com a gente também. Ele quer te abençoar. E eu tenho certeza que seu problema não é maior do que o do Daniel. Descobriu que o cara sonhou e ainda sabe a revelação. Vamos lá. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. E Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Olha que coisa mais linda. Daniel defendeu até os sábios lá, que ele nem era da religião dele, nem era da igreja dele. Não era de nada. Daniel era o homem da igreja invisível, que eu sempre falo com vocês, aquela igreja que só o Senhor conhece, aquela igreja que está escrito no livro da vida, que tem o nome na pedrinha branca lá de Apocalipse. Daniel era um desses, ele era da igreja invisível. Ele falou: não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai lhe explicar o sonho que o Senhor teve. E o rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar com 2 S. Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, não há adivinhos, não há feiticeiros e nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu. Está na hora da rena aparecer aqui. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. Eu vou ler de novo. Não há sábios, não há adivinhos, não há feiticeiros e nem astrólogos que possam explicar o que o Senhor está exigindo, rei. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Nosso Deus é o único que pode explicar mistérios. E foi por meio do sonho que o Senhor teve que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. Tudo isso aqui foi Deus que mostrou para Daniel. Já pensou que Deus revelou que o cara sonhou? Deus revelou como que ele estava na cama. O Senhor estava deitado lá na sua cama e o Senhor começou a pensar a respeito do futuro. Isso aqui é grande demais, gente. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi explicação do mistério.
Não porque eu seja mais sábio do que os homens, do que todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que o Senhor teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram na sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro, metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate trigo para separá-los da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi esse o sonho e agora eu vou explicá-lo para o Senhor. Que coisa mais linda, gente. Não dá para você deixar isso aqui passar assim, porque Deus revelou o sonho da pessoa, gente. Que Deus é esse? É o nosso Deus. É o Deus que eu creio. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu dedico a minha vida, os meus dias, a minha família. É o Deus que eu dedico esse momento que eu estou lendo para vocês aqui. É esse Deus aqui que revela sonhos. Esse foi o sonho, agora eu vou te explicar, ó rei. O Senhor é o mais poderoso de todos os reis. E foi o Deus do céu quem lhe fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e lhe deu honra. Ele deu ao Senhor o domínio de todo o mundo, sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor deu esse poder para Nabucodonosor e para nós também, somos governantes. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro, e não será tão poderoso como o seu. Depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá algumas coisas da força do ferro, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. Ó Senhor, o Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com barro. Olha, ele fala o que ele viu no sonho. Isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamento. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído e nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, de bronze, de prata, de barro e de ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação correta. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel. O Senhor vai te honrar diante do seu inimigo. Seu inimigo pode te humilhar, te colocar de escrava no palácio dele.
mas o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar com sabedoria, com inteligência, com delicadeza, com simpatia, com calma, com paciência, e os seus inimigos vão se prostrar diante de você. O rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Daniel evangelizou o rei Nabucodonosor. Daniel evangelizou o rei Nabucodonosor com a fidelidade, com a decisão de ser fiel, com a decisão de se comportar, de se portar, de se apresentar como um servo de Deus. Ele falou: o Deus que eu sirvo é um Deus que revela mistérios. E agora Nabucodonosor fala: eu sei que é Ele quem explica os mistérios. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. Honrou e honrou. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores das províncias da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. E assim, com muita emoção, com muita nariz vermelho, terminamos o capítulo 2 do livro de Daniel. Transformador. Deus vai te honrar. Se posicione com delicadeza, com inteligência, ore de verdade. Peça misericórdia de Deus. Deus vai te revelar o que você tem que fazer para conversar com esse Nabucodonosor que você está aí oprimido. Seja no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar, seja qual for o seu problema. Não tem nada que o nosso Deus, que revela mistérios, não possa resolver. Não tem nada que a oração não mova a mão de Deus, nada. Deus te traz respostas. Beijão pra você e até amanhã no Daniel capítulo 3. Tchauzinho.